Ritmo de festa que balança o coração, festa divertida, colorida, que emoção. Dia de alegria, vem sorrir e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Hey, 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 ritmo, é ritmo de festa. Você me conhece, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. E você me pergunta, Diogo, é seu aniversário hoje para começar o vídeo assim? Não, não é meu aniversário hoje. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, é aniversário de sabe de quem? Do Silvio Santos. Silvio Santos está fazendo 90 anos. Veja só isso. E para comemorar essa verdadeira efeméride, vamos pensar em 9 temas de redação em que você possa, de algum modo, citar o Silvio Santos. Você pode citar o Silvio Santos, por exemplo, no primeiro parágrafo ou num parágrafo de argumentação. Você pode citar o Silvio Santos lá no seu parágrafo de contextualização ou em algum parágrafo de argumentação no seu desenvolvimento. Com isso, você muito provavelmente pode agregar valor no tipo de texto e tema, você demonstra repertório. Aí você me pergunta, Diogão, você fala tanto isso, parágrafo, não sei o que, sei que lá, você nunca mostra esses parágrafos. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo conseguir 90 visualizações, eu posto 9 parágrafos lá na minha conta no Instagram, Professor Diogo Comba. Então, por favor, 90 visualizações e você vai ver todos esses parágrafos. Vamos pensar então em 9 temas onde o Silvio Santos pode ser de algum modo citado relacionado ao tema na sua redação. O primeiro deles, trabalho infantil. Você já deve ter ouvido falar como que o Silvio Santos começou a sua, digamos assim, carreira de comerciante. O Silvio Santos começou a sua carreira de comerciante vendendo canetas, quando tinha lá seus 12, 13 anos de idade, na Avenida Rio Branco, centro da cidade do Rio de Janeiro. Vendia canetas, depois começou a vender carteirinha para as pessoas guardarem seu título de eleitor. Isso muito provavelmente em meados dos anos 40, na primeira metade dos anos 40. A gente já poderia, de algum modo, problematizar aí a questão do trabalho infantil, mas, por favor, não caia naquele discurso da meritocracia, que foi graças ao trabalho infantil que o Silvio Santos conseguiu tudo que tem e se tornou a pessoa, o empresário de sucesso que é hoje. Ele, digamos assim, é a exceção da exceção, certo? Um outro momento em que você poderia citar o Silvio Santos na sua redação do Enem, já que ele trabalhou como camelô ainda criança, é falar sobre a economia informal. Economia informal que é bastante grande, bastante intensa em grandes cidades brasileiras, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no país inteiro. Você poderia mencionar isso, o Silvio Santos foi camelô. Você conhece o samba enredo da tradição de 2001 que homenageou o Silvio Santos? Ele é mais ou menos assim: olha que glória, que beleza de destino para esse menino, Deus reservou. Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo, com muito orgulho, foi camelô. Poderia, quem sabe, citar até esse trechinho do samba enredo da tradição, certo? Continuando, um outro momento, um outro tema, esse bastante possível para o Enem deste ano, que você poderia citar o Silvio Santos, é adoção. Silvio Santos tem 6 filhas, Silvia, Cíntia, Patrícia, Rebeca, Renata e Daniele. Imagina só se essas 6 filhas do Silvio Santos fizessem uma versão brasileira, uma versão BR do Keeping Up with the Kardashians. Seria o topa tudo com as Abravanel, topando tudo com as Abravanel, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, uma das filhas do Silvio Santos, a Silvia, é uma filha adotiva. Vou até colocar uma foto dela aqui ao lado. Em breve a gente vai ter um tema sobre adoção aqui no canal, ok? Enfim, mais um tema, como a gente já comentou, que você poderia de algum modo citar o Silvio Santos. Um outro tema, falar sobre televisão. A televisão é uma grande paixão nacional. Quem sabe equiparada inclusive ao samba. Quem sabe equiparada inclusive ao futebol. Silvio Santos, nos seus 90 anos, tem 60 desses 90 anos dedicados à TV brasileira. Olha só isso. Olha só essa carreira artística bastante intensa do Silvio Santos. Um outro tema que você poderia de algum modo citar o Silvio Santos, Cenoura Bravanel, é o nome verdadeiro dele, é falar sobre os desafios enfrentados pela terceira idade. Mas, por favor, não caia no discurso de que, já que o Silvio Santos, com seus 90 anos, continua trabalhando pra caramba ainda, ou sei lá, o seu vizinho pode muito bem trabalhar até os 75 anos, pode muito bem deixar para se aposentar mais tarde. Isso é um discurso um tanto quanto falho. Silvio Santos é milionário.
que ele querer incentivar que outras pessoas adiem a sua aposentadoria é uma questão muito complicada. Recentemente, ele até apareceu junto com o ex-presidente Michel Temer falando a favor da reforma da Previdência. Mas vamos entrar nesse ponto mais adiante. Um outro tema possível para se citar o Silvio Santos é jogos de azar, a legalização ou não dos jogos de azar no Brasil. Se você der uma olhada aqui no canal, temos vários vídeos sobre jogos de azar. E o que tem a ver Silvio Santos com jogos de azar? Observe vários programas do Silvio Santos. Em vários dos programas, ele pratica alguns jogos de azar com a sua plateia. A própria telecena pode ser considerada um jogo de azar também. O Roletrando, um outro programa da grade da programação do SBT, também pode ser considerado um jogo de azar. Continuando, celebridades. Olha só isso. Silvio Santos, talvez uma das celebridades brasileiras mais antigas, mais tempo em atuação, uma celebridade um tanto quanto controversa ao mesmo tempo. Você já deve ter ouvido falar recentemente de várias polêmicas, por exemplo, que o Cenoura Bravanel acabou se envolvendo. Tem uma história bastante vasta, uma história ao mesmo tempo bastante rica, bastante diversa, mas também muito polêmica. Um outro tema, falar sobre eleições. A gente teve eleições recentemente no Brasil inteiro, eleições municipais para vereador e para prefeito. Por quê? O que tem a ver falar sobre Silvio Santos e eleições? Silvio Santos foi candidato a presidente das eleições de 89. Teve sua candidatura impugnada, mas se você pesquisar pelo YouTube, você encontra inclusive Silvio Santos no horário eleitoral em 89. Veja só isso. A própria musiquinha Silvio Santos Vem Aí era o jingle da campanha eleitoral lá do Cenoura Bravanel. E por último, o nono tema, a nona possibilidade de falar do Silvio Santos 90 anos, 9 possibilidades. Sacaram o trocadilho? Sacaram? Falar sobre a obrigatoriedade ou não, a necessidade ou não de um diploma de ensino superior. Silvio Santos não tem um diploma de ensino superior e conseguiu um sucesso profissional tremendo. Poderia ser colocado em pauta essa necessidade, essa obrigatoriedade, essa muitas vezes ânsia por um diploma. Lógico, mais uma vez, ele é exceção da exceção, não pode ser usado como regra, pode ser usado como exemplo, inclusive para refutar essa, muitas vezes, negação ao diploma que a gente observa, essa negação ao ensino superior. A gente tem que pensar, justamente quando variadas políticas afirmativas de inclusão das classes mais baixas ao ensino superior no Brasil são feitas, de repente começa a surgir um discurso, fazer faculdade para quê? Não precisa fazer universidade. Tudo isso muito curioso. Um discurso como esse, a gente sabe que tem inúmeras falhas, ok? Vimos então 9 temas em que você pode citar o Silvio Santos e relacionar o Silvio Santos à discussão. Caso esse vídeo tenha no mínimo 90 visualizações, eu faço cada um desses parágrafos e coloco lá no meu Instagram, Professor Diogo Comba. Aqui na descrição você vai encontrar maiores informações sobre esse vídeo e vai encontrar também link para a videoaula de um professor parceiro do nosso canal. Vamos fazer isso sempre, vamos tornar isso uma prática. E nunca se esqueça que a força e a inspiração esteja com você sem dizer adeus jamais. Eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também.